Bom, vamos resolver então o exemplo 11.5. Ele fala que um condensador de uma grande central de energia a vapor é um trocador de calor no qual o vapor é condensado para água líquida. Considere o condensador um trocador de calor casco e tubo consistindo em um casco único e 30.000 tubos, cada um com 2 passes. Os tubos possuem parede delgada com 25 milímetros de diâmetro e o vapor condensa em suas superfícies externas com coeficiente de convecção associado de 11.000 watts por metro quadrado vezes Kelvin. A taxa de transferência de calor que deve ser efetivada é de 2 vezes 10 a nona watts, e isto é atingido pela passagem de água de resfriamento através dos tubos a uma taxa de 3 vezes 10 a quarta quilos por segundo. A vazão por tubo é, portanto, de 1 quilo por segundo. A água entra a 20 graus Celsius, enquanto o vapor condensa a 50 graus Celsius. Qual é a temperatura de água refrigerante na saída do condensador? Qual o comprimento L do tubo necessário por passe? Suponha que a temperatura média da água utilizada na refrigeração é de 27 graus Celsius. Bom, então aqui a gente tem os nossos dados, né? A gente tem um trocador de calor casco e tubo, um passe no casco, 2 passes nos tubos. A gente tem 30.000 tubos com diâmetro de 25 milímetros, o H externo é de 11.000, a taxa de transferência de calor é de 2 vezes 10 a nona, a água tem vazão máxima de 3 vezes 10 a quarta quilos por segundo, então por tubo é de 1 quilo por segundo. A água entra a 20 graus, a temperatura de saída dessa água a gente precisa calcular, e ele fala que o vapor, que é o nosso fluido quente, ele está nessa temperatura, ele entra numa temperatura de 50 graus, mas ele está mudando de fase. Então, o que a gente pode observar aqui, ó, que a temperatura do meu fluido quente vai ser constante, né, em 50 graus. A água vai entrar aqui a 20 graus e vai sair aqui numa temperatura que a gente vai calcular. Bom, ele fala para a gente supor que a temperatura que a temperatura da água média é de 27 graus. Então eu tenho aqui, né, as propriedades da água a 27 graus, tá? E a gente vai considerar que o meu regime ele é estacionário, que as minhas propriedades são constantes, que a gente não tem perda de calor para o ambiente e que a resistência da parede do tubo é desprezível, né? Então a gente vai desconsiderar a condução na parede do tubo. Bom, então a nossa equação, né, diz que o Q vai ter que ser igual a vazão máxima vezes o CP vezes o ΔT. O nosso Q é 2 vezes 10 a nona. Tá? Isso vai ter que ser igual à vazão máxima da água, que é 3 vezes 10 a quarta, vezes o CP, que é 41,79, vezes o meu ΔT, né, que é a temperatura do frio que sai, que é o que a gente quer encontrar, menos a temperatura do frio que entra, que é de 20 graus. Então, dessa forma, a gente pode encontrar aqui a temperatura do frio que sai. Tá? Então, a temperatura do frio que sai vai ser igual a 36 graus Celsius. Bom, então, né, a gente vai ter que lembrar aqui que o NUT, tá? Ele é igual a UA sobre o semínimo, né? Lembrando que ele quer o quê? Ele quer o comprimento dos tubos, né? Ele quer o comprimento do tubo por passe. Tá? Então a gente precisa calcular o L. Para calcular o L, a gente precisa aqui calcular a área, certo? Bom, como a gente vai calcular então essa área? A gente precisa do NUT, a gente precisa aqui do U, né? E aqui é semínimo, né? O nosso coeficiente global de transferência de calor é 1 sobre o H interno, que é o H dentro dos tubos, mais 1 sobre o H externo, que é o H do casco. Esse H externo, que é o H do casco, ele deu para a gente, né? Então a gente precisa calcular esse H interno, tá? Então esse H dentro dos tubos. Para calcular esse H dentro dos tubos, a gente vai ter que utilizar uma correlação
lá no capítulo 8. Então, o que a gente precisa? Primeiro, né, calcular o nosso número de reinos. O número de reinos é 4 vezes a vazão máxima dividido por π vezes o diâmetro vezes a viscosidade. Então, vai ser 4 vezes a vazão máxima. Estou calculando aqui dentro de um tubo, então é 1 quilo por segundo, dividido por π vezes o diâmetro é de 25 milímetros, então 0,025, e a minha viscosidade 855 vezes 10 a menos 6. Então, eu vou encontrar aqui um valor de número de Reynolds de 59.566,76. Bom, então, o que eu tenho aqui? Eu tenho um escoamento turbulento. Então, eu preciso de uma correlação para escoamento turbulento. A gente vai utilizar a correlação de Ditus-Volter. Então, a gente sabe que o nosso número de Nusselt vai ser igual a 0,023 vezes o Reynolds elevado a 4 quintos vezes o Prandtl elevado a n, certo? Onde esse n ele vai ser igual a 0,4, porque a gente tem a nossa água, o nosso fluido que está escoando dentro do tubo, sendo aquecido. Então, nosso número de Nusselt vai ser igual a 0,023 vezes o Reynolds 59.566,76 elevado a 4 quintos, vezes o Prandtl, que é 5,83 elevado a 0,4. Então, aqui a gente vai obter um valor de Nusselt de 307,61. Bom, a gente sabe que o Nusselt ele vai ser igual o HD sobre K. Então, o meu H ele vai ser igual ao Nusselt, que é 307,61, vezes o K, que é 0,613, dividido pelo diâmetro, que é 0,025. Então, a gente vai ter aqui um valor de H de 7.542,60. Então, esse é o H interno. Então, agora a gente consegue calcular o nosso coeficiente global de transferência de calor. Então, vai ser 1 sobre 11.000 mais 1 sobre 7.542,60. Então, a gente vai obter aqui um valor de coeficiente global de 4.478,48, watts por metro quadrado vezes Kelvin. Bom, então, agora a gente pode calcular o nosso NUT. Lembrando que o CQ, que é a capacidade térmica do fluido quente, vai ser o C máximo. Por quê? O meu fluido quente ele vai estar em mudança de fase. Então, esse C máximo ele vai tender aqui para o infinito. Se o C máximo tende para o infinito, a gente vai ter que o C mínimo sobre C máximo vai ser igual a zero, que é o nosso CR, certo? E quanto vai ser o C mínimo? O C mínimo vai ser igual à vazão da água, que é 3 vezes 10 a quarta, tá? Então, aqui eu estou utilizando a vazão total, que eu estou calculando para todo o meu trocador de calor, vezes o CP da água, que é 41,79. Então, o C mínimo vai ser igual a 125
37 vezes 10 a menos 6. Então, agora a gente consegue calcular o nosso Q máximo. O Q máximo, né, vai ser igual a C mínimo, que é 125,37 vezes 10 a menos 6, vezes a maior diferença de temperatura, que é a temperatura do quente que entra menos a temperatura do frio que entra. Então, o quente vai entrar numa temperatura de 50 graus e a água está entrando numa temperatura de 20 graus. Então, o meu Q máximo ele vai ser igual a 3,7611 vezes 10 a nona watts. Então, com o Q máximo, a gente consegue calcular a efetividade. A efetividade vai ser o nosso Q, que é 2 vezes 10 a nona, dividido pelo Q máximo, que é 3,7611 vezes 10 a nona. Então, aqui a gente vai encontrar uma efetividade de 0,532. Tá? Então, né, a gente tem que lembrar então que o meu NUT era igual a uma função, né, da efetividade e de C mínimo sobre C máximo. Tá? Toda vez que a gente tem uma mudança de fase, né, a gente tem, então, quando CR é igual a zero, a gente vai ter a seguinte expressão para o NUT. Né? A gente pode ir lá naquela nossa tabela, o NUT vai ser igual a menos o Ln de 1 menos a efetividade. Tá? Então, a gente vai calcular aqui o nosso NUT, né, que vai ser igual a menos o Ln de 1 menos 0,532. Então, o meu NUT ele vai ser igual a 0,7593. Bom, então, NUT, né, ele vai ser igual a U vezes a área dividido pelo C mínimo. Né? Então, 0,7593 vai ser igual a U, que era 4474,48, vezes. Qual que é a área de troca de calor? A área de troca de calor é π vezes o diâmetro, que é 0,025, vezes o comprimento. Né? Tudo isso dividido pelo C mínimo, que a gente calculou que era 125,37 vezes 10 a sexta. Então, dessa forma, a gente vai encontrar aqui esse comprimento total, né, dos meus tubos, que vai ser igual a 270.878,52. Tá? Mas a gente tem que lembrar que a gente tem 30 mil tubos. Tá? Então, esse L que eu calculei é o comprimento total de todos os tubos. Então, o comprimento de um tubo, a gente tem que dividir esse valor por 30 mil. Então, a gente vai encontrar aqui, né, um valor de 9,03 metros por tubo. E também a gente tem que lembrar que a gente tem dois passes. Né? Então, se a gente quer o comprimento por passe, eu tenho que dividir por 2. Então, por passe, eu vou ter aí 4,51 metros. Tá? Então, esse é o comprimento por passe.